الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله أو كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos, nós temos várias áreas. Temos uma área comercial, temos uma área de ibadat, salat, jejum, etc. Tem uma área muashirat, relações sociais. Neste capítulo de relações sociais, tem um capítulo muito importante que nós, na maioria de nós, ignoramos ou cometemos vários tipos de falhas e são graves para o nosso dunya e o nosso akhirat. O que é herança? Herança é um assunto muito delicado. É um assunto que envolve dinheiro. Quando envolve dinheiro, sempre há guerra, sempre há confusão na maioria das vezes. Em tudo. Não é só na herança. Quando nós falamos de sociedade, também há o problema de dinheiro. Quando há problema de algum assunto, na maioria dos assuntos, sempre uma das causas principais aparece é dinheiro. Então, nesse aspecto, às vezes, a pessoa tem din, faz 5 salat e tudo, mas quando fala-se de dinheiro, a pessoa muda de cara. A pessoa torna-se outra pessoa. A pessoa começa a pensar, será que é aquela pessoa com quem eu estive a falar, que eu conheço há tanto tempo? Portanto, acerca da herança, uma pessoa quando morre, então, o que é que nós devemos fazer? Primeira coisa que nós devemos tratar é do kafan, dafan. Kafan, dafan significa o quê? Tratar dos actos fúnebres. Nas outras religiões, na religião católica, etc., há muita despesa. Na religião islâmica, alhamdulillah, nós temos tudo aysar, fácil, custo barato, às vezes sem custo. Este é o nosso din. Então, kafan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recomenda de nós darmos kafan ao mayit. Qual é o tipo de roupa, qual é o tipo de kafan, tecido que deve-se utilizar para o mayit?
deve-se utilizar aquele tecido normalmente que ele utilizava. Se ele utilizava um tecido de poliéster, então você pode dar cafã de um tecido de poliéster. Se ele utilizava tecido de algodão, então você pode dar cafã no tecido, no pano de algodão. Normalmente nós já compramos cafã pronto e tudo já no tempo da era de hoje, é muito fácil. Naqueles tempos remotos a gente não tinha dinheiro. Então, quando chegava a altura de morte, é que nós íamos comprar o pano, o tecido. Portanto, esta é uma despesa do cafã. Segunda despesa é o enterro. Enterro, se é para pagar uma taxa no Conselho Municipal, paga-se aquela taxa. Se é para pagar um carro fúnebre ou uma carrinha para levar o mayit, também deve-se pagar. E há despesas que nós devemos evitar no kafan, no dafan, no ghusl, como, por exemplo, a gente contactar pessoas para dar banho ao mayit. Nós devemos sentir nosso pai que faleceu, nosso irmão que faleceu, se é uma senhora, são as senhoras que devem dar banho. Não gastar do dinheiro do mayit numa coisa que não é necessário gastar. Então, devemos ter esse cuidado. Não gastar, por exemplo, alugarmos um machibombo para levar as pessoas para o cemitério com dinheiro de mayit. Isso não é permitido. No Sharia, cada um vai com seu valor, não com dinheiro de mayit. Assim mesmo, os vizinhos familiares mais próximos, têm a obrigação moral de mandar comida. Aquela comida só deve ser para aquelas pessoas daquela casa. Não é aqueles que vêm lá dar sentimento, aproveitarem, comer. Apesar, se a pessoa de casa dizer que não, vamos comer, é uma coisa diferente. Mas a pessoa deve evitar comer aquela comida porque aquilo foi dado ou preparado especialmente para aqueles que estão neste momento em luto. Por isso, nós devemos ter muito cuidado em comer em casa de uma pessoa que faleceu, a não ser, seja com consentimento, autorização daquela pessoa, daquelas pessoas de casa que são próximas do falecido. Segunda coisa, meus irmãos, é a daia qarz, é pagar a dívida. Pagar a dívida. Se uma pessoa deixou dívida, então deve-se eliminar por completo toda a dívida. Mesmo que não reste nada para o mayit, para os familiares. Mesmo que não reste nada para os familiares, então deve pagar toda a dívida. Por exemplo, a pessoa tem dívida comercial, tem dívida comercial, tem dívida monetária, que não é comercial, é uma dívida monetária, levou com alguém emprestado. Então deve-se pagar todo tipo de dívida. Não se deve deixar nenhum tipo de dívida, até o mahar, o dote, se a pessoa não pagou a esposa, então deve-se descontar o valor, naquele valor que deixou o mayit, deixou o falecido, deve-se pagar essa dívida da esposa, do mahar, do dote que não foi pago. Assim mesmo, hoje em dia, as pessoas não apontam. Deve-se apontar tudo que você dá de dever a alguém, ou tem que receber com alguém, aponta. E aponta de tal maneira que não é só você que consegue compreender aquela letra, aquilo que está escrito. Deve escrever de tal maneira que qualquer um que é um familiar, seu próximo, especialmente seu filho, sua esposa, sua filha, ou seu irmão, consiga compreender aquilo que você escreveu. Hoje em dia, depois, eu estou a tentar explicar, é bom, anualmente, você mandar um extrato
enquanto vivo, mandar um extrato para aqueles que têm conta corrente. Porque às vezes aquilo que você tem apontado é uma coisa, aquilo que quem está a dever a ti apontou de outra maneira. Às vezes há valores que você não deu baixa, há valores que aquela pessoa diz que deu, enquanto que você não tem aqui apontado. Então deve-se haver uma confrontação para ver se o valor em dívida é igual ou não é igual. Isto é muito importante. Isso não é necessário que seja anualmente. Comercialmente a gente deve fazer sempre que for necessário, sempre que haver uma nova fatura, sempre que haver um novo pagamento, de vez em quando a gente deve atualizar as contas. Portanto, é importante que nós paguemos toda a dívida por parte do falecido. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz num hadith que o ruh, a alma do falecido, fica pendente para entrar no Jannat até a dívida não ser paga. Porque isto é hukukul ibad. Hukukul ibad, o que significa? É direito de uma pessoa para outra, de um ser humano com outro ser humano. O direito de Allah, Allah pode perdoar. Se você não fez salat, Allah pode perdoar. Se você não fez jejum, Allah pode perdoar. Mas quando é uma questão de dívida, que é de obrigação de um ser humano com outro, então Allah não perdoa até aquela pessoa não perdoar. Portanto, você não há, por mais que você tenha feito boas ações, enquanto você não pagar aquela dívida, você não há de entrar no Jannat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que é muito importante uma pessoa decorar, lembrar deste hadith. E qual é o hadith? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que aquela pessoa que tiver que levar de uma outra pessoa shibra, mesmo que for um palmo de terra, não há de entrar no Jannat. Hoje, meus irmãos, nossa maior confusão é sempre dinheiro. Por isso, a segunda obrigação é pagar a dívida por parte do falecido. A terceira obrigação é o wasiyat. Wasiyat significa testamento. Testamento, uma pessoa deixar um documento escrito, que se eu morrer, eu quero que uma parte do meu valor vá para tal pessoa. Esta tal pessoa não pode ser um herdeiro. Herança é outra coisa, testamento é outra coisa. Neste momento, aqui a gente, na língua portuguesa, utiliza a palavra testamento para herança também, para tudo utiliza. Mas, islamicamente, wasiyat significa que você tem direito a dar a quem você achar até 1/3. E este 1/3 não pode ser nenhuma daquelas pessoas que têm direito à herança. Portanto, se for uma pessoa que pode receber a sua herança, você dar uma parte daquele 1/3 para esta pessoa que tem direito à herança, não é válido para a Sharia. Você dar a herança até o filho, 1/3 até o filho, não pode, não é permitido. Hoje em dia, as pessoas quando é dinheiro não querem saber. Por exemplo, uma pessoa que tem 2 filhas ou mais, ou uma pessoa que tem uma filha. Uma filha só pode receber metade. 2 filhas ou mais podem receber 2/3. E depois, se 2/3 são 66%. Restou quanto? 33,33. É 1/3. Daquele 33,33, se não tem nenhum filho macho, então a mulher, a esposa, recebe 12,5%. Então 66
mais 12,5 dá 89%, mais ou menos. Resta 66, 79, 80, quase 79%. Resta 20%, 20 e mais alguma coisa. Este 20 e mais alguma coisa vai para os irmãos e irmãs do falecido. Agora uma pessoa está dizendo, não, eu não quero dar a meus irmãos, eu não quero dar às minhas irmãs, eu quero que este valor seja para minhas filhas ou minha esposa. Não é válido no Sharia. E se a pessoa dizer assim, eu não quero saber do Sharia, eu quero que você faça da minha maneira, esta pessoa tem de usar calma de novo. Por quê? Porque ele está a dizer que eu não quero saber do Sharia. Por isso, uma pessoa tem que ter muito cuidado. Uma pessoa pode dizer, bem, eu quero que vocês façam conforme eu estou a dizer, é uma coisa. Mas você diz, deixa lá a Sharia de lado. Quando dizer essas palavras, então a pessoa tem de usar calma de novo. Por isso, meus irmãos, porque a parte de um francês, estive a ver um documentário há algum tempo atrás, que um francês ficou um ateu, ficou muçulmano só por causa da parte de herança que está escrito no Corão. Porque um muçulmano disse a este homem, olha, você escreveu um livro tão grande, ou no Código Civil, sobre a herança tem não sei quantas páginas, 200, 300 páginas. Mas no Islã, Allah Ta'ala só revelou um ruku sobre a herança. E estipulou todas as regras de herança naquele um ruku. Este é nosso Corão. Por isso, a terceira parte é wasiyat. E o wasiyat só é válido, o testamento só é válido até 1/3. Se a pessoa não deixou testamento para ninguém, então todo o valor depois de pagar as despesas fúnebres e depois de pagar as dívidas, então tudo o saldo que restar, o líquido, este valor líquido é distribuído pelos herdeiros. Nesses herdeiros inclui filhos e filhas. A pessoa se dizer assim, eu já dei a minha filha na altura de casamento. Então, aquilo não é, aquilo que você deu na altura de casamento é considerado como oferta. Você deu uma casa a ela, você deu alguma coisa a ela, aquilo é considerado como oferta, não é considerado como herança. Se você morrer, ela tem outra vez direito. Há maneiras de fazer uma jogada. Essa maneira, o que é? Você ofereceu uma casa à filha. Então você diz à filha, filha, o que eu estou a dar, não é, estou a dar-te uma casa para tu viveres. Não estou a dar uma casa como oferta para ti. Dia que eu morrer, vamos avaliar aquela casa. As pessoas, os herdeiros vão avaliar a casa. Se você tem direito a receber mais, então você vai receber o saldo. E se a casa foi avaliada num valor superior àquilo que você tem direito a receber, então você terá que pagar a diferença a outros herdeiros. Isto é uma maneira de uma pessoa de não dar imediatamente na altura de casamento, mas dar depois de falecer, deixando esse documento claro, por escrito, que a casa é minha e não da minha filha. Por quê? Porque nós, se não darmos na vida, você tem opção por dar por igual aos filhos e filhas. Por exemplo, você tem um valor de 100 mil meticais e você quer dar a 2 filhos e 2 filhas 25 mil, 25 mil, 25 mil, 25 mil, é tua opção. Agora, se você dizer assim, em vida, eu vou dar a meu filho 50 mil e vou dar a outro filho 20 mil
e vou dar às minhas filhas 10 mil, assim, ou qualquer coisa assim, é válido na vida, porque é teu valor, você é que é dono do seu dinheiro, mas no dia de Qiyamah, você vai ter que responder a Allah Ta'ala por não ter feito justiça entre os filhos. Agora, uma pessoa na vida não deu. Depois de morrer, então é aplicável aquilo que Sharia diz. Sharia diz o quê? Que é 2 por 1. O rapaz recebe 2 partes, a menina recebe 1 parte. Se alguém levantar a questão de que, mas como o Sharia dá mais valor à parte do rapaz e menos valor à menina? Então, é assim. Aquilo que o filho recebe, este filho tem a obrigação de continuar a pagar as despesas da sua mãe. Tem a obrigação de sustentar a sua irmã ou irmão menor. Tem a obrigação de sustentar a sua esposa, seus próprios filhos e filhas. Enquanto que a parte feminina, a filha, aquilo que recebe é dela. Ela não tem de dividir o valor dela, nem com o marido dela, nem com os filhos dela, nem com ninguém. Aquilo é dela. Apesar de que, pela aparência, ela recebe menos, mas aquilo é exclusivo, o valor é exclusivo dela. Enquanto que o rapaz, quando recebe, ainda tem que continuar a sustentar aqueles que estão embaixo dele. Por isso, meus irmãos, aqui só é 20 minutos que fui autorizado a falar, então não posso falar mais. Já passou 20 minutos, vou roubar mais 5 minutos, vou tentar fazer o meu khutbah mais pequeno, assim. Chegamad pode ser. Então, uma das coisas, meus irmãos, o Sharia diz: La yarithu muslimu al-kafira, wala al-kafiru al-muslima. Um muçulmano não pode receber herança de um kafir. E um kafir não pode receber herança de um muçulmano. Por mais que seja seu pai, por mais que seja seu filho, se são de religiões diferentes, uma pessoa não pode receber herança do outro. Assim mesmo, al-qatilu la yarithu. O assassino não tem direito a receber herança. Isto no Código Civil também existe. Depois, um dos grandes problemas é filho bastardo. O filho bastardo não tem direito a receber herança. Muita gente diz assim: eu vou casar, a mulher está grávida, vou fazer nikah. Este masala também é um bocado complicado. Será que uma pessoa pode casar enquanto está na gravidez? Então, se não for a gravidez daquele que engravidou, então outra pessoa não pode casar até aquela mulher não parir. Se for gravidez daquela pessoa que quer casar, então, na maioria dos alims autorizam fazer o casamento, porque é gravidez da mesma pessoa que está a querer fazer o nikah. Portanto, mas este filho que está na barriga, quando nascer, mesmo que tenha feito nikah, na altura de gravidez, não tem direito à herança. Porque quando concebeu-se, naquela altura estava fora de nikah. E mesmo que você fazer nikah e a criança já nasceu, também não tem direito à herança. Portanto, é importante lembrar de um hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aquilo que eu já expliquei, de que man akhadha shibran min al-awdi zulman fa innahu yatuquhu yawm al-qiyamati min 70 arzina, muttafaqun alayh. Vem no hadith do Bukhari e Muslim, de que quem levar por parte de outra pessoa um palmo de terra também, aquela terra vai ser posta como um colar que vai
o peso vai ser de 70 terras. O peso daquele colar de um palmo que a pessoa levou injustamente. Portanto, meus irmãos, é bom que a gente resolva os problemas da herança aqui na vida, para não deixar o dunya de passar. De uma maneira ou outra há de passar. De uma maneira ou outra, nós vamos, se você não comeu galinha todos os dias, comeu o que for, vegetal, mas não interessa, há de passar. Mas akhirat é khalidina fiha abada, é para sempre. Por isso é bom uma pessoa resolver todas as suas contas aqui no mundo. E vem um hadith, uma coisa muito engraçada neste hadith. Alguém perguntou a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o que é pecado? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu, mahaka qalbu. Aquilo que teu coração não está tranquilo, significa que aquilo é pecado. Então você, quando faz contas com teu sócio, quando você tem responsabilidade de qualquer coisa, seja de herança, seja de que for, de contas, às vezes tem um motorista de machibombo na Inglaterra, esse país, o condutor é que recebe o valor, corta o bilhete, etc. Então, um condutor deu troco a mais a um muçulmano. Aquele muçulmano foi lá, sentou na cadeira dele, recebeu aquele valor, foi na conta, viu que tem valor a mais. Ele começou a pensar, deixa lá, o problema é dele, é erro dele e tudo. Depois disse, não vale a pena. Sabe, quando aquilo que a Rasulullah chama de mahaka qalbu, coração não fica à vontade. Quando uma pessoa faz ziná, depois de fazer ziná, quer fugir logo, porque não está à vontade. Sabe que, já cometi o erro, é melhor fugir rápido. Se eu morrer aqui, estou lixado, estou tramado. Então, logo a pessoa, ele logo chegou lá e disse, é melhor eu devolver. Depois disse, deixa lá passar e tudo. Então, o coração dele pesou a mais. Então, ele, quando estava a sair, disse ao motorista que você entregou dinheiro a mais, então este é troco daquilo que é a mais. Então, o motorista disse assim, eu dei de propósito a ti. Eu queria ver se você, como muçulmano, vai devolver ou não. Então, este homem, quando desceu do autocarro, começou a chorar. Disse, tenho sorte que Allah, por causa de uns tostões, salvou o meu imã, salvou o imã daquela pessoa. Por isso, nosso irmão Abu Hanifa, rahimahullah, uma vez que foi visitar uma pessoa que estava pronta, estava moribunda, uma pessoa que estava para morrer, então tinha uma vela acesa. Depois daquela pessoa morrer, imam Abu Hanifa, rahimahullah, apagou logo aquela vela. As pessoas próximas perguntaram por que Sheikh apagou imam, por que apagaste esta vela? Disse, olha, enquanto este homem tinha vida, a vela pertencia a ele. Agora que ele morreu, a vela pertence aos herdeiros. Sem autorização de todos os herdeiros, eu não posso deixar esta vela acesa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.